Portanto, muito obrigada a todos os executivos que confiam na gente e você também, que começa então agora a acompanhar este painel da tarde. Será um painel multicontinental. Como assim, Isabela? Observe então agora os detalhes deste nosso painel. The global impact of the pandemic. How to navigate through the customer buying behaviors. O impacto global da pandemia. Como navegar pelos comportamentos de compra do cliente. Um debate com Edu Neves, CEO Brasil do Reclame Aqui. Craig Honig, founder do Metro Tribal. Pedro Lourenço, CEO and founder do Consumers Trust, Portal da Queixa. Rubens Peçanha, Senior Director, Research and Development, do Better Business Bureau. Nicolas Lemonnier, Presidente e fundador do Reclame e CSS. Descubra Veloy, sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy, piscou, passou. Sim, o mundo deu um reset e agora? O que a gente faz? Edu tem essa missão, então, de entender como tudo isso está acontecendo pelo mundo. Obrigada, Edu. Obrigado, Isabela. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Infelizmente, o último ano a gente conseguiu estar muito junto, né? Tinha mais de 1000 pessoas no último RA Trust. A gente conseguiu sentir um pouco a presença e o calor das pessoas. Mas a gente privando por sempre trazer conteúdos relevantes. A gente conseguiu convencer essas 4 feras que estão aqui no painel a participar conosco. Gostaria de agradecer ao Pedro, que é do Portal da Queixa, que está lá de Portugal, trazendo também um pouco da experiência sobre o que está acontecendo lá, e a gente conseguir conectar com a nossa realidade aqui. O Nicolas, que é do Reclame Aqui, que é o Reclame Aqui lá na França, né? Então, a gente está vendo aí que a gente tinha um orgulho de ser um fenômeno brasileiro, mas a gente descobriu que isso está aí pelo mundo há muito tempo, e há muito tempo mesmo, porque o Rubens, lá do BBB, do Better Business Bureau, que é uma ONG americana de 110 anos de existência, que trabalha muito focado na questão de melhoria de mercado através da confiança de consumidores em marcas e solução de conflitos. E nosso grande amigo Craig Honig, que é da Metro Tribal, que para mim é um dos maiores pensadores etnográficos que conseguem conectar comportamento humano à construção de confiança e valor de marca. Então, para a gente começar aqui, eu fiz uma rápida apresentação, mas eu queria que a gente realmente, nesse painel, conectasse o fenômeno humano que tem trazido mudanças com essa pandemia e terminar falando de como que as marcas podem se posicionar. Então, como humanos, eu vou me apresentar e vou pedir que cada um de vocês 4 se apresente rapidamente. Meu nome é Edu Neves, eu estou aqui no Reclame Aqui há 10 anos, eu tenho 50 anos, sou casado com a Adriana, sou pai de 4 e avô de 1. Então, o Tiago, a Gabriela,
a Lorena e o João e o meu neto Rafael. E o meu sonho sempre foi conseguir construir um mundo melhor, mais justo, e através da minha profissão e do que eu faço todo dia, eu tento contribuir com isso. Vamos lá, Pedro. Se apresente, por favor. Obrigado. Bom, a forma mais fácil para eu me apresentar no Brasil é começar por dizer que eu sou o Maurício Vargas de Portugal. Basicamente é isso. Ou seja, eu sou o fundador da plataforma Portal da Queixa, que é praticamente aquilo que, no fundo, acontece no Brasil com o Reclame Aqui, ou seja, somos uma plataforma de consumidores. Começou tudo muito lá atrás, ainda numa fase muito embrionária daquilo que era o início das redes sociais em 2008, com um problema de consumo perfeitamente normal, como qualquer um de nós. E na altura percebi que havia, no fundo, uma falha no mecanismo da relação entre as marcas e os consumidores, que pudesse ser explorada principalmente através da tecnologia, neste caso, nomeadamente através da internet, que, como eu referi, ainda estava a dar os primeiros passos do ponto de vista daquilo que são hoje em dia conhecidas as redes sociais. Então, na altura, desenvolvi a primeira rede social de consumidores portuguesa, e a partir daí o crescimento e a expansão foi algo perfeitamente natural e em sintonia com aquilo que é o comportamento humano de nós, enquanto consumidores e utilizadores de internet, durante estes últimos anos, que tem vindo a crescer e tem vindo a ser cada vez mais exponencial. Também sou um empreendedor que, no fundo, tenta desenvolver sempre as suas ideias, algumas que funcionam, outras que falham. Aquelas que falham permitem-nos aprender e tentar fazer melhor, e é isso que me traduz hoje em dia, enquanto profissional, enquanto ser humano. Tento ser o melhor possível para a minha família, nomeadamente para o meu filho, Guilherme, que tem 16 anos, e que, no fundo, hoje em dia acaba por ser a minha maior vontade de deixar este legado para que, mais tarde, um dia, possa ter algum significado. Muito bom, Pedro. Obrigado. Nicolás, sua vez. Yeah. Okay. I'm Nicolas Lemonnier. Vamos lá, meu nome é Nicolas Lemoni, I'm an engineer and I sou live engenheiro I've been working in the last couple of years e nos últimos anos startup environment. eu trabalho no ambiente de startup. Launch, about, E aí, by há end of mais last ou year, I decided menos to launch, alguns Reclame anos, Ici. eu decidi lançar o Reclame Ici. Platform, O Reclame Ici é uma plataforma. intended to solve A ideia the dessa consumer plataforma é issues, resolver problemas dos consumidores, similarly to Reclame Aqui de in maneira Brazil, and we parecida hope com o that que o we get Reclame Aqui faz. similar success in France Nós as trabalhamos Reclame Aqui is getting in Brazil. bastante, temos On my, bastante say, sucesso na personal França, side, assim como o I'm Reclame a Aqui tem no father Brasil. of, two daughters, Alice and Rose. Eu tenho duas And, filhas, a Alice e a Rose, About it. So e acho que é isso. my dad is a biologist, so it's A minha filha é bióloga, I intend to, let's say, to be as good as he e a ideia é que eu possa ser a melhor pessoa possível. explanation for the pandemic, but I hope that I can bring A minha filha sempre busca informações biológicas para falar sobre a pandemia por conta da sua profissão, não é? E a gente também está pesquisando bastante para aprender cada vez mais. É isso. Ok, Nicolás, obrigado. Ô Rubens, conta pra gente então um pouco em poucos minutos, a sua história aí e a sua experiência. Com certeza, Edu. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Com o Edu, com o Craig, com o Pedro, com o Nicolás. Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Mãe, minha avó ainda moram lá, enfim. Então, eu mantenho contato quase que diariamente com eles. Estou aqui nos Estados Unidos há mais de 13 anos. Eu vim fazer um doutorado e acabei ficando, enfim. Eu não imaginava que ia ficar tanto tempo, mas já estou aqui. Eu saí do calor do Rio de Janeiro para um frio intenso aqui em Minnesota, onde eu moro atualmente. Eu sou engenheiro de produção, mestre em administração e doutor em educação. Mais de 50 países Enfim, eu vivo também, como o Edu falou e como outros, enfim, baseado em valores e propósitos. Eu tenho uma família, um filho, enfim, eu vivo baseado simplesmente em tentar fazer a coisa certa e deixar eles orgulhosos do que eu faço. Por esse motivo, eu atualmente trabalho para o BBB como diretor sênior de pesquisa e desenvolvimento.
E para quem não conhece, enfim, ele não é o Big Brother Brasil. Ele é o Better Business Bureau. É uma organização sem fins lucrativos, missionária, com mais de 100 anos de experiência e bastante respeitada por aqui no tema de trust, confiança. Temos mais de 5 milhões de empresas em nosso cadastro, em torno de 400 mil associados. Contribuímos para a construção de confiança entre pessoas. Muito obrigado novamente, Edu, Reclame Aqui, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Rubens. Mr. Craig Honeck, por favor, apresente-se para os brasileiros. Muito obrigado, Edu. É um privilégio estar aqui. Eu tive o privilégio de falar nesse evento nos últimos anos e sempre foi uma experiência incrível. Desde que eu era criança, eu sempre fui fascinado com essa ideia. Sempre quis ajudar as pessoas a pensar no que elas fazem e por que fazem o que fazem. E aí eu me tornei um etnógrafo. Comecei a estudar cultura e grupos. Comecei a estudar o porquê que as pessoas desenvolvem o trabalho que desenvolvem e o que está por detrás disso. E o que está subjacente a essas ideias é o fato de uma descoberta que tem a ver com uma história que a pessoa conta para si própria. A pessoa conta uma história sobre como o mundo funciona e por que as coisas são do jeito que são. E com base nisso, as pessoas se comportam do modo como se comportam. Eu e minha esposa começamos a estudar isso, começamos a tentar entender essas ideias e entender por que as pessoas se comportam dessa maneira. Eu sempre falo para as pessoas que eu sou bom no que eu faço porque eu não retenho nenhuma informação. Ou seja, a minha abordagem para com as coisas não tem a ver com muitas expectativas. Eu sempre estou aberto a ouvir as histórias das pessoas e isso me fascina muito. Em nível profissional, então, as pessoas acabam me pagando para fazer esse trabalho que eu adoro fazer, porque elas acreditam em mim. Na minha empresa, eu analiso públicos, consumidores, funcionários e tento ajudar os clientes a entenderem como é que os grupos de pessoas pensam e por que se comportam do modo como se comportam. E há uma comunicação por detrás disso, um modo de se comunicar com esses grupos para que possamos nos conectar a eles. Eu comecei a trabalhar com confiança por conta do meu colega Rubens, que vocês acabaram de ouvir. Ele foi para o BBB, eu também trabalhei em alguns projetos com o BBB para entender por que os consumidores eles confiam em algumas empresas e em outras não. Também pude trabalhar em um projeto para algumas organizações dos Estados Unidos, avaliando questões de fraude, por que as pessoas caem nesses golpes. Então, analiso confiança, a confiança dos consumidores e vejo como tudo isso pode se aplicar nessa nossa busca à melhoria. Eu moro em Virgínia, tenho 2 filhos, vivemos aqui nos Estados Unidos, perto da Universidade de Virgínia. Trabalho para algumas empresas aqui no nosso país e para outras em outros países. E eu sempre falo para as pessoas. Obrigado, Craig. Obrigado a todos. Entrando diretamente nessa questão de que mundo nós estamos vivendo e para que mundo nós estamos nos movendo, eu queria começar com a gente tentando entender a realidade local de vocês aí. Rubens, começando por você, como você está vendo o impacto que essa pandemia trouxe no ser humano, nos comportamentos, para depois, acho que numa segunda fase, a gente conseguir falar como as marcas deveriam reagir a isso. Mas agora eu queria focar bem nisso, que impacto isso trouxe, o que você tem observado, tanto na dinâmica social, quanto na questão do consumo. Com certeza, Edu. E algumas coisas que eu vou falar não necessariamente tem evidência, podem ser opiniões, mas muitas têm pesquisa que a gente fez ou dados que a gente está acompanhando. Então, como todo mundo sabe, o mundo mudou, né? O mundo mudou e as pessoas estão tentando se adaptar. Para algumas mais difícil do que outras se adaptar. Enfim, algumas até resistem ou não aceitam que o mundo mudou. Enfim, mas o mundo mudou. Inevitavelmente, o mundo mudou. O normal que a gente vivia provavelmente não voltará, né?
enfim, quanto mais rápido a gente se adaptar, mais fácil a gente consegue andar para frente. Mas é muito difícil para muita gente. Mais pessoas, enfim, creio que não é diferente em outros lugares, mas mais pessoas estão ficando em casa, trabalhando em casa. Isso é interessante para a questão da confiança, né? Pessoas para trabalharem em casa. Tem estatísticas aqui nos Estados Unidos que dizem que até 40% de algum trabalhando de casa. Enfim, isso é novo, diferente. E foi acontecer crise, né? Há muitas mudanças de padrões de consumo, enfim, então padrões de consumo têm mudado, porque as pessoas estão simplesmente mudando seus comportamentos e passando bastante tempo online, seja comprando online, seja entretenimento online, enfim, passando bastante tempo online. Outro ponto aqui, o impacto tem sido desigual. Enfim, o que a gente tem observado é que o impacto tem sido desigual. Nem todo mundo está sendo impactado da mesma forma. É bastante concentrado, principalmente em viagens, por exemplo, hotéis, companhias aéreas, etc. Todo aquele ecossistema. Restaurantes, bares, eventos, varejo, enfim, academia de ginástica. Então, bastante concentrado em alguns setores. Mas algumas empresas em alguns setores estão crescendo, enfim, crescendo bastante. Por exemplo, vendas online, supermercados. Empresas que estavam bem posicionadas para esse mundo digital, que veio mais rápido do que a gente imaginava. O principal desafio do pequeno empresário, que é o principal membro aqui do BBB, né, é a gestão do fluxo de caixa, pelo que a gente tem escutado, enfim, pesquisado. Mas nem tudo é negativo, nem tudo são notícias ruins, enfim, muitos estão tentando ver o momento como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para atrair novos clientes, fazer novas relações, desenvolver relações mais sólidas com os clientes e evoluir os modelos de negócio. Então, existem oportunidades mesmo de cabeça, né? Uma questão de como a gente aborda esse momento tão difícil. Nesse cenário, enfim, as pessoas precisam mais do que nunca de organizações como as nossas, Edu, como o Reclame Aqui, como a organização do Pedro e do Nicolas, enfim, imagino que as pessoas precisam muito mais de nós, e isso tem sido observado pelos nossos números, enfim, a gente está crescendo em número de visitantes no nosso site, número de reclamações, número de reviews, número de reportes de golpes, a gente também tem isso no nosso site, enfim, pessoas que podem vir e reportar golpes, enfim, isso está tudo crescendo bastante, significativo. Não sei o que vocês acham que são as principais dificuldades ou reclamações dos consumidores durante esse primeiro momento de Covid, né? Enfim, o que a gente tem observado nesse primeiro ciclo, isso provavelmente vai mudar, mas nesse primeiro ciclo, as principais reclamações são relativas a dois temas principais. Um é cancelamento, enfim, como algumas empresas estão lidando com o tema de cancelamento, enfim, viagens, eventos, academias e outros, enfim. Então, é uma reclamação constante aqui que a gente tem recebido. O outro é a não entrega de produtos comprados, principalmente online, enfim. Você vai, compra e nada chega. Não chegou, enfim, você comprou, perdeu seu dinheiro. E isso são pontos importantes, porque como as pessoas estão passando mais tempo online, eu acho que isso é o que vai ficar, enfim, independente do novo normal, ou do próximo normal, como vocês queiram chamar. As pessoas passarem mais tempo online, acho que isso não muda, vai continuar e vai permanecer. Então, com mais gente passando tempo online, e infelizmente, tem muita gente desempregada. Então, tem os golpes, aqui eles chamam golpes de scams. Então, os golpes, eles estão crescendo, enfim, enormemente. Então, as pessoas comprando online, enfim, estão com risco aumentado. As pessoas procurando emprego, o risco de um emprego falso, que não existe, enfim, também está em crescimento e existe nesse momento. Então, a gente está procurando, com as nossas pesquisas, enfim, com nossas relações com a mídia que a gente tem aqui, nesse sentido, para que ele se sinta e seja protegido e evite perder o seu dinheiro precioso nesse momento tão delicado. Enfim, mas tem coisas que os consumidores estão satisfeitos também, estão felizes, enfim, principalmente empresas estão tratando aqui a questão da limpeza, enfim, proteção, usar os equipamentos, enfim, o distanciamento. Então,
isso os consumidores estão satisfeitos e escrevem reviews. E também com o fato de as empresas estarem disponíveis para eles. Então, eles sabem que a situação é delicada, muitos estados fecharam em alguns momentos, enfim, mas ainda ter as empresas lá disponíveis para eles, eles ficam satisfeitos com isso. E também como as empresas, em algumas delas, estão lidando com retornos, né, e cancelamentos. Enfim, tem 3 temas que eu acho que são importantes, Edu, resumindo aqui bem no pessoal. Uma em relação à humildade, eu acho que é um tema a gente às vezes acha que tem mais controle do que tem necessariamente. A gente vive no mundo de dados, eu sou pesquisador, enfim, eu adoro números, mas a verdade é que a gente sabe menos. A humildade ela é importante, enfim, até para propiciar coisas novas. O segundo é focar no essencial, né? Enfim, focar na essência. Quando essa crise veio, muitas não eram tão importantes. Enfim, e muitos das aparências, enfim, não sobreviveram à essência. Ou seja, a essência é focar nas ações que as pessoas falam, mais do que as pessoas fazem. Então, então focar na essência é super importante. Outro ponto que eu tenho refletido bastante também, Edu, em relação aos skills, eu imagino que se chamam de intangíveis, enfim. Não sei exatamente como é a tradução aqui para o português, mas são os skills intangíveis, enfim, que basicamente hoje é a questão mental. Gerenciar essa crise de uma forma positiva e não se aceitar que o mundo muda em frente. Enfim, é isso, Edu. Espero que tenha contribuído aí. Tá ótimo, Rubens. Foi uma aula e foram vários dados importantes, porque eles são bastante coincidentes com o que a gente tem visto aqui. E eu acho que os soft skills, né, que eu acho que é o que você está colocando aí, é aquilo que é a capacidade de reinventar, de reescrever uma história, também foi abordado em painéis anteriores aqui por empreendedores. E aí eu aproveitar para a gente fazer um salto para o outro lado do Atlântico e perguntar para o Pedro, que ouviu toda essa questão da colocação dessa percepção do BBB, que é um radar, assim como o Portal da Queixa é um radar em Portugal, aí numa região da Europa, também África do Sul, etc. É a mesma percepção? O que você tem visto por aí? Olha, Edu, é fantástico e é muito curioso. Às vezes nós pensarmos que na Europa teríamos um comportamento diferente do que acontece no Brasil ou que poderia estar a acontecer nos Estados Unidos, mas na realidade o Rubens vem-nos dar esse reforço de que isto é uma questão comportamental e é transversal ao ser humano. Ou seja, não é por nós estarmos numa economia diferente que vamos nos comportar de uma forma diferente. Até porque estamos perante um problema global, não é? E todos nós sentimos da mesma forma, não é? Então, o que é que acontece? Na realidade, nós acabamos por constatar dentro da timeline exatamente aquilo que aconteceu, como o Ruben acabou agora de referir, que tivemos uma mudança comportamental abrupta. Daquilo que era, no primeiro momento, o tipo de reclamações mais evidentes numa primeira fase da pandemia, em que as pessoas viram-se obrigadas a ficarem confinadas às suas casas e, com isso, perceberam claramente que tinham que começar a efetuar as suas compras e o seu consumo de forma natural através dos canais digitais, não é? Então, aqui abriu-se uma realidade muito difícil de duas frentes. A primeira foi a questão desta digitalização à força, que os consumidores sentiram na pele e, na sua grande maioria, não estava preparado. E aí acabamos por, no fundo, ter uma percepção da enorme iliteracia digital que a população, nomeadamente no caso em Portugal, estava-se a deparar, porque a grande maioria das pessoas não tem experiência na compra online, não sabe como lidar com os pagamentos digitais, não tem uma educação do ponto de vista daquilo que será os timings e o próprio fluxo da compra online. Então isto gera muita dúvida, gera muita desconfiança e faz, obviamente, retração do mercado, não é? Num primeiro momento essa retração não se sente porque as pessoas são impelidas, ou seja, são obrigadas a ter que consumir pelo canal digital porque é o único que tem à sua disposição.
Contudo, acabam por ter muitas dificuldades, e essas dificuldades depois são refletidas através das reclamações que as marcas foram recebendo. É muito curioso, e do ponto de vista sociológico foi muito interessante perceber esta mudança gradual dos vários setores durante o tempo da pandemia, porque inicialmente foi a alimentação. A alimentação foi aquele primeiro momento em que as pessoas quiseram e necessitavam de ter algum estoque de alimentação dentro das suas casas, porque não sabiam quanto tempo é que iam ficar confinadas, né? Depois a seguir tivemos reclamações relacionadas com tudo aquilo que tinha a ver com a beleza e a estética, porque num primeiro momento nós, enquanto seres humanos, não era a nossa preocupação imediata, mas de seguida, passado 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, é óbvio que nós continuamos a ter uma vida social, e isso obrigou a que as pessoas tivessem que, no fundo, comprar produtos para poderem fazer a sua higiene e todo o seu tratamento de beleza que estariam habituados a fazer fora das suas habitações. Foi muito curioso porque depois de seguida também vimos muitas reclamações pelo excesso ou pelo aumento do volume de reclamações dirigidas a lojas que vendem produtos para reformular a casa, ou seja, para fazer melhorias dentro do ambiente em que as pessoas se viram inseridas 24 horas por dia. E, sem dúvida também, como o Rubens referiu há pouco, os reembolsos, sem dúvida, que acabaram por ser um tema de muita dificuldade de resolução. Inclusivamente nós lançamos essa notícia há uma semana atrás com um apanhado estatístico relativamente aos reembolsos, que traduziram-se num aumento em 342% face ao mesmo período homólogo, o que demonstra claramente que estávamos perante um problema evidente que criou muitos constrangimentos no setor do turismo, porque além de não terem nesse momento capacidade de nova receita, porque o turismo parou, aqui e em qualquer outra parte do mundo, e todo aquele revenue que tinham conseguido adquirir nos últimos meses, perceberam claramente que teriam que devolver àqueles clientes que não iriam usufruir dessas viagens que já tinham e as reservas que já tinham sido pagas, não é? Então aqui também acabamos por, no fundo, perceber uma realidade totalmente nova, das quais as marcas não estavam preparadas. Porquê? Porque houve uma pressão enorme sobre aquilo que foi a capacidade das marcas poderem dar resposta a esta nova oferta, porque não tinham estoque, não tinham preparado uma logística para um aumento abrupto da procura, e depois também tinham um problema muito grave do ponto de vista dos recursos humanos, que é o facto dos próprios colaboradores estarem todos também confinados e em teletrabalho. Ou seja, estes constrangimentos foi um desafio enorme, que eu creio que, na sua grande maioria, foi superado de forma positiva, e eu acho que isso, sem dúvida, é talvez a principal conclusão que nós devemos tirar, é que, tanto por parte dos consumidores, como também por parte das marcas, houve uma vontade muito grande de adaptação. As pessoas quiseram adaptar-se a uma nova realidade. Eu acho que houve uma grande tolerância por parte dos consumidores face a estas dificuldades que as marcas foram apresentando ao longo do tempo que a pandemia se foi estendendo, mas, contudo, levou-nos também aqui a um pormenor que eu acho que é muito importante e se calhar deixo o mote aqui para ser debatido, que é a questão da confiança. Porquê? Porque, na realidade, as pessoas também estavam habituadas a um tipo de confiança com indicadores diferentes. Ou seja, nós confiávamos, por indicadores que normalmente se baseavam na relação entre pessoas e na relação entre as instituições, mas baseadas nas pessoas. A grande diferença foi que a confiança não muda, a confiança adapta-se. E as pessoas tiveram que adaptar essa confiança para os indicadores que encontraram online. E esses indicadores que encontraram online, exatamente como o Ruben se referiu e tu, Edu, também, têm por base muito o trabalho que nós fazemos. Ou seja, no Reclame Aqui, no BBB, no Portal da Queixa, em que nós damos espaço a que os consumidores possam transmitir essas experiências, e essas experiências depois servem como melhoria contínua para que as marcas entendam aonde é que têm que, no fundo, trabalhar a confiança junto dos consumidores. Porquê? Porque este é um momento importantíssimo. Este é um momento em que nenhuma marca pode perder esta oportunidade de agarrar a confiança dos consumidores, porque eles neste momento estão disponíveis para confiar através de um canal que desconhecem, através de um comportamento, de um hábito de consumo totalmente novo, mas se essa confiança não for sólida por parte das marcas,
irá-se perder uma oportunidade única, que eu creio que será única, é um momento único que o mundo está a atravessar para mudar ou para aproveitar a tecnologia para se tornar um novo modelo de consumo em qualquer parte do mundo. Muito bom. Obrigado, Pedro. E já bem nesse gancho de confiança e de onde nasce isso, né? E como ela se deteriora e como a gente recobra dentro de uma situação como essa, eu queria transferir para você, Nicolas, o tema justamente para você dizer dentro da França como foi isso, né? A gente sabe também que o povo francês gosta de uma vida intensa social, e restaurantes, e museus, e a gente sabe tudo isso está muito ligado à cultura, e de repente essas pessoas são retiradas, né, num lockdown ou algo parecido, e começam a comprar remoto, e os serviços começam a se adaptar. Isso gera um nível de estresse que eu entendo que em algum ponto abala a questão de confiar ou não, e as marcas, de outro lado, tentando lidar com isso. Como você viu isso acontecendo na França no momento mais agudo e como isso está se portando agora? Bom, eu vou tentar falar um pouquinho do contexto francês, então. Sobre a questão da confiança. A questão da confiança, ela não é uma questão que se foca somente na França, não é? É claro que os franceses precisam confiar, principalmente na questão da política. Isso tem a ver com a questão do confinamento que foi levantada. Mas houve um grande impacto, principalmente em Paris. É uma cidade na qual as pessoas estão acostumadas a saírem para ir a restaurante, bares e fazerem atividades ao ar livre. Para essas pessoas foi de fato muito difícil essa mudança. Muitas indústrias foram muito impactadas, como a indústria do turismo, né? Já foi mencionado isso aqui, houve um impacto altíssimo. Para o negócio do turismo, vimos que houve uma grande queda. E aí, muitas empresas tiveram que se voltar aos canais de e-commerce, assim como a indústria de itens de luxo e assim por diante. Para os franceses, eles não podem mais ir a restaurantes, mas agora compram comida para levar para casa para comer. Houve sim uma mudança comportamental e cultural, e nós vimos muitas reclamações que vieram até nós como consequência disso. Houve muitas reclamações por conta de cancelamentos de voos, cancelamentos relacionados à questão de viagens, e a confiança é importante nesse sentido. A decisão tomada pelas empresas tem a ver também com decisões políticas. Porque muitas vezes a decisão é tomada pelo CEO da empresa e às vezes os consumidores não têm uma ideia clara do que aconteceu ou o que eles vão conseguir, se eles vão conseguir o reembolso pelos produtos ou serviços que compraram ou não. Em algumas indústrias, a coisa não está indo tão mal, principalmente para lojas que estão agora online. Por exemplo, vídeo sob demanda, a indústria de entretenimento, a indústria de videogames cresceu muito, assim como a indústria alimentícia. Como foi mencionado, esse mercado está se beneficiando. O e-commerce melhorou bastante nesse sentido. Vimos que há mais de 40 milhões de consumidores que agora estão online. E a ideia é que cheguemos a 41 milhões em breve. O número de sites também está aumentando. Já temos mais de 200 mil sites online na França que trabalham com e-commerce, e esse número de sites está aumentando. Como já foi falado antes, então,
podemos ver que as pessoas estão adotando e começando a aceitar esse novo cenário. Estão tomando essa decisão de ficar em casa e mudando os seus próprios hábitos. Estão agora fazendo as coisas muito mais online. E isso é uma coisa que nós achamos que vai durar por mais alguns meses, ou talvez até mais. Então, de fato, esse é um desafio. E-commerce representa 12% do comércio total na França. Ou seja, houve um grande crescimento. Todas as empresas e marcas estão tendo que se adaptar, pensar em novos canais, estão pensando em novas soluções. E, além disso, estão tomando um pouquinho mais de atenção com a questão dos consumidores. E nas lojas físicas estão limitando o número de consumidores que podem entrar para que haja segurança dessas pessoas. É importante, então, manter um alto nível de confiança e é importante também ajustar ou adaptar as expectativas dos consumidores. É importante assegurar para essas pessoas que há uma questão de higiene que está sendo pensada, que a empresa está considerando novas questões potenciais relacionadas ao coronavírus e assim por diante. Isso é o que os franceses esperam das empresas e marcas atualmente. Muitas mudanças estão acontecendo, mas eu acho que são mudanças que podem ser positivas também. Obrigado, Nicolas. É bem interessante ver que o desafio humano é parecido, apesar de do ecossistema de cada país ter as suas particularidades, né? E aí, Craig, eu gostaria de entregar para você, a gente está indo para o final do painel, alguns 10 minutos para você falar aí, sobre a questão de marca. Então, agora a gente navegou um pouco sobre comportamento humano, sobre as dificuldades. Agora, como que uma marca, num momento desse, mantém ou constrói bonding com o seu cliente, o seu público-alvo, e como que ela consegue reescrever a narrativa na vida dessas pessoas nessa situação tão incerta? Como você vê justamente essa questão do branding e da postura da marca com as pessoas? Muito fascinante. Muito do que já foi falado nesse painel tem a ver com as tendências macro que nós vemos, que estão acontecendo em toda a indústria, e como a indústria está sendo afetada. Mudou também o modo como os consumidores interagem com as marcas, como fazem reclamações, como os comportamentos foram adaptados e assim por diante. Eu acho que a chave para as marcas, agora, assim como no passado, é se conectar com a vida das pessoas. Se conectar com as coisas que acontecem no ambiente cultural. Deixa eu dar um exemplo. A gente está se vendo agora, não é? Mas o que está acontecendo na prática é isso aqui, ó. Olha aqui, a minha casa, onde eu moro. O que é impressionante com essa questão da Covid-19, da pandemia, é que, eu não sei da experiência de vocês, mas eu, quando olho para os meus clientes, quando eu penso nas empresas que eu ajudo, quando eu vejo todas as pessoas ao meu redor, muitas vezes eu estou no meu quarto, a pessoa está no quarto dela. E é isso, a gente conversa mesmo assim. É como se as pessoas estivessem nos convidando para o mundo delas. Apesar da gente não conseguir ver o mundo das pessoas inteiro, a gente dá uma olhadinha, não é? E aí a gente consegue ver um pouquinho do ambiente da pessoa, como é que é o universo dessa pessoa, como é que o mundo dela é construído. Isso me fascina, porque é exatamente esse o trabalho da etnografia. Como etnógrafo, a ideia é colocar o comportamento em um contexto. E com isso, acho que algumas coisas aconteceram. Com base na tecnologia que nós usamos, como o Zoom, que é o que a gente está usando agora, a gente teve que se adaptar. E isso leva uma mensagem para o nosso cérebro, de alguma maneira. A gente tem que se adaptar, mas muda o modo como nós pensamos a respeito das coisas também. O foco agora vira a pessoa. Vocês estão me vendo por uma tela, vocês estão vendo o meu rosto o tempo todo,
E é assim que agora a gente se comunica com as pessoas. De muitas maneiras, a gente consegue agora se concentrar mais nas pessoas, ouvir mais atentamente as pessoas, porque numa plataforma como essa, só uma pessoa consegue falar por vez, não é? E o foco, então, se torna a pessoa com quem você está conversando, com esse indivíduo. Outra coisa que aconteceu é que, por causa disso, como vocês conseguem ver a minha casa, eu consigo ver a casa de vocês, a gente teve que se adaptar, não é? A gente acaba tendo um senso de cooperação muito maior, um senso de que nós estamos nos adaptando juntos. Esse conceito de cooperação e de transparência, porque eu estou em casa, vocês estão em casa também, nos traz uma sensação ou um sentido de comunidade, não é? A gente não está conseguindo sair de casa, a gente não pode falar em comunidade, mas, de certa maneira, a gente está, sim, numa mesma comunidade. Não em termos financeiros, não pensando nas nossas empresas, mas há um conceito de comunidade no sentido que a gente teve que se adaptar, não é? A gente está vivendo uma coisa agora que é maior do que nós todos. Foi o que o Rubens falou. Agora a gente está junto passando por essa situação. Essa mudança que aconteceu foi importante. Agora a gente foi levado para a vida das outras pessoas e esse senso de cooperação é algo que as marcas têm que utilizar. As marcas têm que entender que a transparência e a cooperação, assim como um senso de comunidade, são as coisas de que as pessoas mais precisam agora. A pandemia, pensando nesse sentido, pode trazer muitos problemas, mas também acabou por reunir as pessoas. As marcas têm que ser inteligentes agora, têm que se focar na ideia de comunidade, têm que entender que esse senso de cooperação e de comunidade está no cerne não só da sobrevivência, mas também tem que ser algo que nós buscamos. Como é que a gente pode criar essa relação, essa conexão com os clientes? É a ideia de ter humildade, ser transparentes e tentar se colocar na vida ou se colocar no lugar dos clientes e juntos tentar construir essa cooperação e senso de comunidade. Excelente, Craig. Muito obrigado. Pessoal, nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Vocês deram... Minha intenção nesse painel foi claramente a gente ampliar a consciência sobre o que está acontecendo no mundo. Há pouco aqui a gente estava conversando sobre isso. Talvez é a primeira situação realmente global que está sendo enfrentada pela humanidade em alta velocidade. Então, é uma onda que hoje já se propagou e está no mundo inteiro. E eu acho que a gente entender isso e entender que não é um fenômeno local, que não vão ser ideias rápidas e curtas que vão resolver as coisas, que agora é a hora de se manter conectado, agora é a hora de mostrar compromisso, e que o trust, dentro de um atributo, dentro dos tantos atributos de marca, talvez seja o mais resiliente, o mais perene. E aqui no Reclame Aqui, pelo que eu vi no BBB, Portal da Queixa, Reclame-se, e pelo que você falou também, Craig, mostra que as marcas que tinham um ativo de trust estão conseguindo se ressignificar e se reposicionar e crescer. E talvez aquelas que não construíram isso, que nesse momento estão tendo que construir, têm uma oportunidade. E não que esse momento aquelas que não construíram vão fechar. É realmente uma hora que você consegue dar uma guinada muito grande. Tá? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu queria que cada um desse uma mensagem rápida, nós temos aí 4 minutinhos. Rubens, por favor. Edu, assim, é uma mensagem que eu acho que é positiva para aprender, entendeu? A gente tem muito, como você falou, a questão da ética, ela é mais importante agora do que e é um momento muito rico de aprendizado também, enfim, ajudar os pequenos empresários,
para aqueles que têm um propósito maior, enfim, é um momento propício para isso também, para fazer o bem, né? E para se revisitar seus próprios valores, né? Revisitar os valores das empresas, porque muitas vezes os novos desafios não são tão novos, são basicamente fazer o que é essencial, bem feito. Ética e confiança, a gente simplesmente focar nisso e trabalhar essas relações. Enfim, para todo mundo eu desejo que vocês fiquem bem aí, com saúde e otimistas. Otimistas, porque o mais importante é manter a cabeça positiva, que a gente vai superar tudo isso. Então, obrigado, Edu. Obrigado, Rubens. Nicolás, suas palavras finais. Okay, try to be short. Vou tentar falar rapidamente. Actually, our president said that, Ontem, nosso presidente falou it's not a science. que a empresa está baseada em tecnologia, não em ciência. E, pensando nisso, temos que construir confiança. Então, eu compartilho muitas das ideias que foram faladas aqui. Reclame Aqui motto is mudar o mundo, so change the world. O slogan do Reclame Aqui é mudar o mundo, não é? Então, juntos, a gente pode mudar o mundo e fazê-lo um lugar melhor. I hope we can Espero que nós consigamos fazer isso em breve. stay safe. Fiquem saudáveis por aí. Muito bom. Craig, se você fosse dar uma consultoria numa frase de 45 segundos, qual seria? Bom, eu falaria de um ditado que fala o seguinte: nós somos parte do problema, mas também somos parte da solução. Eu acho que a humanidade tem que entender que não há nenhum problema que nós vamos encontrar que não tenha uma solução. A gente vai sair dessa situação mais fortes, com certeza. Eu espero que vocês estejam seguros e saudáveis. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Craig. Pedro, por favor. Bom, eu acho que queria só deixar aqui uma nota final relativamente a tudo isso que no fundo foi falado por todos os participantes e dar aqui importância só para terem esta ideia de quanta confiança é talvez o principal mote para aquilo que está a acontecer. Este ano, para terem uma ideia, o Trust Barometer da Edelman, que curiosamente fez 20 anos este ano, refere exatamente como o tema do estudo que fazem anual, confiança, ética e competência. Ou seja, isto resume exatamente aquilo que são os principais ingredientes que estão à disposição das marcas e dos consumidores para que trabalhem num sentido de um bom propósito. Ou seja, isso é que é o fundamental, é aproveitar este momento para mudar um propósito e que esse propósito tenha realmente algo de bom e que possamos todos construir, e agora, como o Nicolás disse, um mundo melhor. E isso é o fundamental. Gente, obrigado. Queria agradecer muito vocês. Eu sou um fã de cada um, primeiro pela retidão e pela ética e pelo sonho de conseguir construir um mundo melhor através do trabalho de vocês. Muito obrigado. Aplausos digitais, não é, Edu? Muito obrigada. Aplausos digitais. Muito obrigado por ter conduzido Obrigado. esse nosso painel multicontinental. Obrigado. Até breve. Até logo.